Quero dar o nosso boa noite aos nossos irmãos e irmãs que estão no YouTube nos assistindo. É com muita alegria que a gente pode estar aqui hoje num espaço novo, um espaço abençoador. Louvo a Deus junto com Solange, porque aqui é o nosso ambiente de trabalho, o lugar onde vamos tentar uma nova fase profissional na vida. Mas eu louvo a Deus porque a primeira atividade desse lugar é uma atividade de glorificação ao Senhor, da gente poder junto como igreja aqui nesse espaço louvar ao Senhor. Todas as coisas, diz a Bíblia, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Foi preciso faltar água no nosso espaço para que a gente pudesse vir aqui e antecipar essa nossa alegria de podermos estar juntos. Bom, nós estamos aqui, irmãos e irmãs, estudando, refletindo sobre o tema do tempo da criação. É uma atividade que nossa igreja vem desenvolvendo há 5 anos. Todos os anos, no mês de setembro, a gente acompanha as pessoas nas nossas redes sociais que estão ligadas ao cuidado da criação. Existe um movimento cristão internacional e interdenominacional, vários cristãos do mundo inteiro, católicos, anglicanos, ortodoxos, luteranos, muitas igrejas envolvidas nessa mobilização de conscientização da gente, como povo de Deus, como servos do Senhor, fazer alguma coisa para tentar minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Cuidar da criação é nossa tarefa. O Senhor criou o ser humano para isso, para ser um jardineiro. E nós, como servos do Senhor, pessoas que dizem que amam a Deus, precisam fazer isso, Eu não sei o que a gente tem que fazer no nosso dom, qual o dom de cada um. A gente louva a Deus pelo Vixon, aperfeiçoando o seu dom na música, a Daileide no seu dom de avó, não sei o que a gente tem, Mas se há uma coisa que todo mundo tem que fazer é cuidar da criação. E a gente, neste ano, recebeu a proposta de falar sobre a ideia da gente esperar que essa justiça divina se concretize na nossa vida comum como um rio perene que flui, que traz bênção, que traz graça para a vida das pessoas. E nós viemos falando desde o começo sobre os aspectos desse rio de justiça e de paz que precisa chegar até nós. Então nós falamos da justiça ambiental, como que a gente precisa cuidar do meio ambiente, como que a gente precisa cuidar do clima também. Nós falamos sobre o cuidado com o clima, a justiça climática, que a mudança do clima, essa semana, por exemplo, é considerada a semana mais quente do ano. E nós estamos simplesmente começando a primavera. E que verão é esse que virá sobre o planeta, São temperaturas altíssimas que a humanidade não tem preparo físico para suportar tamanhas ondas de calor. Falamos também sobre a justiça hídrica, que é o direito ao acesso à água, que é um direito que nós precisamos levar em consideração nos nossos dias atuais. E hoje vamos falar sobre a justiça alimentar. A justiça alimentar. Vou colocar aqui a nossa apresentação, que vai falar sobre essa questão da justiça alimentar, que é para nós o nosso grande desafio. Ver pessoas passando fome. A fome é um flagelo dos mais vergonhosos da humanidade. Sempre afetou a vida de todo mundo. Não há necessidade, principalmente nos nossos dias atuais, de vermos pessoas passando fome. Ainda mais quando a gente sabe que existem pessoas que têm muito acesso ao alimento
e pessoas que não têm nenhum acesso ao alimento necessário, que vão dormir hoje, né, sem saber o que vão comer amanhã. Existem pessoas assim? Existe, sim. Nós não podemos ser ingênuos de acreditar que isso é um problema apenas de um discurso político, ideológico. Não, isso é uma realidade. O mundo está passando por uma crise de fome. E o mais impressionante, essa crise de fome que existe no mundo é diferente de todas as crises de alimentação da história da humanidade, principalmente daquelas que a Bíblia narra, né? Por exemplo, né, o tempo de José, 7 anos de fome. Mas eram 7 anos de fome porque não tinha produção agrícola. Não havia produção de alimentos suficiente. Hoje o mundo produz alimentos mais do que suficiente para abastecer a humanidade. De tal maneira que não deveria haver fome na humanidade hoje. Hoje a gente falar que há alguém que passa fome, isso é um atestado da nossa incompetência como humanidade. É um retrato de que a humanidade de fato falhou. E eu queria utilizar um texto sobre isso. Isso preocupa o Evangelho? Isso é um assunto que interessa? Eu vou trazer aqui a lembrança de um episódio, que é a multiplicação dos pães e peixes, né, que Jesus fez. E quando Jesus constatou, e os discípulos se incomodaram com o fato de que havia uma multidão que não tinha o que comer, Jesus diz para os seus discípulos: dei-lhes vocês algo para comer. A humanidade está com fome, o que a gente faz? Deem vocês o que essas pessoas comerem. Mas a gente, Igreja de Jesus, o que a gente tem? É o nosso desafio. É o nosso grande desafio. Enquanto houver uma pessoa passando fome no mundo, não há por que a gente se sentir acomodado ou tranquilo em relação à nossa própria vida. Tenho para mim, meus irmãos, que a questão da alimentação, ela é o fundamento da nossa vida, porque alimentar é um retrato de cuidado, não é? Eu gosto de cozinhar, os irmãos sabem disso, né? Eu gosto de fazer minhas comidinhas, tenho os meus temperinhos, tenho os meus jeitos. Hoje, então, eu fiz um negócio lá em casa que eu inventei que ficou gostoso pra caramba. Nem vou contar para não dar água na boca para ninguém. E aí eu sinto que eu faço isso não porque eu sei cozinhar, não porque eu seja um exímio cozinheiro, mas porque eu gosto de demonstrar o meu carinho cuidando do alimento da gente. Então eu gosto de comer e gosto da companhia para comer. Deixa comigo que eu me ajeito. Acho que é como a Daileide faz com os seus bolos, né? Esse bolo veio para cá hoje, não é, Daileide? Como retrato do seu cuidado com a gente, não é verdade? Não é assim que você pensou? Você vou lá, vou cuidar dos meus irmãos. É demonstração de carinho, de amor. De tal maneira que quando a gente cuida da alimentação, principalmente quando essa alimentação saudável, cuida dos nutrientes, dos sabores, dos temperos, dos aromas, né, que fazem a comida, isso está ligado à nossa cultura, nosso jeito de ser, da nossa vida em comunhão como pessoas, na família, na igreja. Como é importante isso, né? Então, quando a gente fala de justiça alimentar, nós estamos falando exatamente dessa maneira como a humanidade trata as relações entre as pessoas. Que, infelizmente, assim como tem pessoas passando fome, existem pessoas sem acesso à saúde, existem pessoas sem acesso à água, existem pessoas sem acesso à justiça. Enfim, tem uma série de outras injustiças em que a justiça alimentar se encaixa. Então, a justiça alimentar tem a ver com essa luta contra a desigualdade social que campeia no mundo, que envolve desde a produção, o modo como se produz alimentos,
como se distribui esse produto e como as pessoas consomem os alimentos que são produzidos. Você vê o Brasil, eu estava lendo a reportagem, tem mais boi do que gente no Brasil, sabia disso? Nós são 200 milhões de habitantes no Brasil. Deve ter uns 230 milhões de cabeças de gado no Brasil. Quer dizer, a gente podia comer um boi por ano que dava conta, né? Não é verdade? Mas nós não temos... vai no açougue comprar carne. Você vai lá, o preço da carne está absurdo. Apesar da baixa dos preços, né, as brincadeiras que se faz com a picanha, não sei o quê e tal, mas ainda é um produto caro. E a gente vê as pessoas ainda precisando comprar carnes de menor qualidade, de qualidade mais inferior, para poder se alimentar. É assim na casa da gente. Não dá para comer bife todo dia, né? Não dá para comer uma carne nobre todo dia. A gente precisa ter controle, porque a distribuição do alimento ela é desigual. Porque é desigual os modos de produção, é desigual também o modo como é feita a distribuição, e é desigual também como é feito o consumo. E é isso que a gente precisa fazer. Garantir para que todas as pessoas, todas as famílias tenham acesso digno a tudo aquilo que elas precisam para nutrirem seus filhos, né? Muitas vezes a gente diz assim, tem comida em casa, tem arroz, tem feijão, tem farinha. Isso não é o suficiente. Claro que mata a fome aquela da ausência de alimento, mas a fome não é só a falta do que comer, mas também é a falta dos nutrientes necessários para a vida. Todos nós precisamos de proteína, precisamos de vitamina, não é, doutor? Precisamos de toda sorte de alimentos para a gente poder sobreviver. Isso foi uma cardiologista do trabalho que me ensinou. Sirene, eu vou te ensinar a fazer dieta. Aí, agora vem mais uma dieta para a gente ver. Tem essas dietas assim, né? A dieta que eu mais gosto é a dieta da Lua. Vocês conhecem a dieta da Lua? A dieta da Lua é aquela que você pode comer tudo, menos a Lua. Adoro essa dieta. Essa dieta é boa, né? Mas a cardiologista, eu vou te ensinar a comer, Irene. Aí disse, olha, café da manhã, ela deu 2 dicas apenas. Café da manhã, você vai comer frutas que te encham a boca de água. Então, toda fruta que dá muita água na boca, que você come, mastiga, enche de água, pode comer o que quiser, come à vontade. E na hora do almoço, você vai olhar o seu prato e vai ver se ele está colorido. Você tem que colocar tudo quanto é cor dentro do seu prato. Não pode ser um prato monocromático, né? Ele tem que ser um prato bem colorido. Então, tudo que você puder colocar no seu prato, vai lá no self-service, né? Que é o restaurante Aquilo, né? Que a gente tem aí por aí, faz aquele prato moderado, que vai te dar satisfação, come à vontade para você saciar tua fome, mas faz o teu prato colorido. Olha, eu aprendi isso e vivo assim até hoje, né? Por isso que eu sou assim, esbelto, bem preparado. Claro, porque eu também exagero em algumas coisas. Tem horas que eu deixo escapar algumas coisas. Mas eu admiro as pessoas que cuidam da nutrição. A nutrição, meus irmãos, é uma forma de cuidado. É uma forma da gente cuidar dos nossos filhos, né? Não existe melhor nutricionista do que uma mãe, né? A mãe sabe o que é preciso, né? Força a filha a comer cenoura. Meus filhos, quando eram crianças, eles diziam, não quero comer. Aí diziam, por quê? Porque tem um verdinho. Era o cheiro verde, ou o tempero. Tem um verde. Está ali o verdinho. Tem que tirar o verdinho. Mas o verdinho foi Deus que fez, e aí tem que disfarçar o verdinho para poder dar o que comer. As mães são as melhores nutricionistas. E não há coisa mais dolorosa para uma mãe do que saber que seu filho não vai ter o que comer no dia seguinte. A fome é um quadro assim, tão dramático que envolve vários problemas. São várias ações que estão envolvidas quando alguém diz a fome voltou no Brasil. Tem várias coisas envolvidas. Estamos falando de distribuição de renda,
estamos falando de trabalho, dignidade das pessoas, políticas públicas, e estamos falando da vida das famílias, dos direitos de cada um. Olha, fome é um negócio que envolve toda forma de desigualdade social. Toda forma de desigualdade social estão representadas nas ações ligadas à fome. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Há umas pesquisas que eu andei levantando, né? O direito a esse acesso ao alimento é algo intrínseco à vida das pessoas. O alimento nos liga uns aos outros. Ele comunica afetos, carinho, amor. Ele é uma forma de compartilhar cuidados uns com os outros. Existem algumas preocupações que envolvem o critério da justiça alimentar. Existem movimentos que estudam essas ondas a fim de proporcionar alimentação digna para todas as pessoas. Vejam o que essas pessoas se preocupam. Primeiro, eles se preocupam com segurança alimentar e nutricional para todos e todas. Eles não querem só colocar a comida no prato, querem colocar comida digna, comida com seus nutrientes, comida capaz de fazer satisfação ao crescimento das crianças, à saúde dos idosos, enfim, todo mundo. Nós falamos também, temos que falar também de promoção do sistema de produção de alimentos de forma sustentável, que é uma agressão à natureza, ter que desmatar a floresta amazônica para plantar soja, para criar gado. A gente precisa fazer isso num país com essas dimensões territoriais, não é? O Brasil hoje está se tornando aquilo que o meu pai dizia, um celeiro do mundo. Nós produzimos grãos e alimentos, grãos, carnes e alimentos, em geral, que dá para alimentar grande parte da humanidade. E a gente vê pessoas no Brasil passando fome, isso aí é questão de administração dos sistemas de produção. Como que a gente está lidando com isso? Acesso digno aos alimentos e a preços justos. Porque muitos produtos que a gente manda lá para fora, aqui são vendidos a preços altíssimos. Aí, quando a carne é vendida em grande quantidade lá para fora, o preço para a gente aumenta. Senhora, bolas! Então não vende lá para fora, vamos garantir acesso digno, preço justo aqui para os nossos compatriotas. Então, nós que vivemos essa realidade no Brasil, nós sabemos que o cuidado com a alimentação envolve uma série de outras realidades. Tem gente que diz assim, eu não gosto de política. Quer ver como é que você gosta de política? Você gosta de política. Quer ver como você gosta? Você vai no supermercado comprar feijão. Quanto é o quilo de feijão? Feijão preto, o feijão mais barato. Eu que comprava feijão a 4 é um absurdo. Não é um absurdo o preço do feijão? Por que o preço do feijão está alto? Políticas públicas de distribuição, de armazenamento, né? Exportação para completar as reservas de alimentação do Brasil. O Brasil tem depósitos, armazéns para manter o equilíbrio nas entre-safras. Então, o arroz, por exemplo, tem a época de colher, mas a gente come arroz o ano todo. Como é que a gente consegue ter acesso ao arroz naquela fase em que a produção está em baixa? É a balança de armazenamentos do Brasil que vai permitir que os preços fiquem equilibrados, de maneira que não falte alimento em época nenhuma, para que todas as pessoas tenham acesso ao preço justo. Há uma instituição chamada FAO, que é uma sigla em inglês, mas em português quer dizer Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Então, essa organização ela faz um acompanhamento dos alimentos no mundo, porque tem parte do mundo que tem mais necessidade e tem parte do mundo que tem mais sobras. Então, essa organização faz a análise desses movimentos dos alimentos no mundo.
um retrato disso foi recentemente na guerra da Ucrânia, que tinha grãos de trigo para exportar, e aí então as organizações internacionais fizeram com que os navios pudessem sair em segurança lá do mar que banha a região em conflito. E é interessante isso. E essa organização ela vai identificar alguns problemas que a humanidade ainda enfrenta. Olha só que coisa assustadora, irmãos. 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado. É desperdiçado nas formas de armazenamento, na forma de transporte e até mesmo dentro da nossa casa. Então, quando a gente desperdiça alimento em casa, imagina o que já aconteceu de desperdício desde quando o grão saiu lá, o alimento saiu lá da fazenda, né? Quanto foi desperdiçado até chegar na nossa casa. E aí a gente ainda desperdiça alimentos, né? Outro dado que eles identificaram, mais de 800 milhões de pessoas são afetados pela fome no mundo. Nosso presidente disse que eram 740 milhões de pessoas passando fome no mundo. Mas a FAO diz que é mais do que isso, dá mais ou menos 830 milhões de pessoas hoje passando fome no mundo. Não têm o que comer. Vão dormir sem saber o que comer amanhã. E também, todos os anos, em torno de 11 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas morrem no mundo por insuficiência alimentar. Eu não sei se a estatística é certa, mas diz que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome por não ter o que comer. A cada 4 segundos no mundo, uma pessoa morre de fome. Fiquei até com pena de comer o bolo da... E um último dado que a gente precisa levantar, porque esses dados são feitos por países, né? No Brasil, hoje, a FAO não é nenhum órgão brasileiro, é esse órgão internacional que diz que no Brasil, hoje, 15 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Estamos falando de fome. Fome. Porque existe um outro dado que é relacionado à graduação dos estágios de fome. O que é desnutrição alimentar, o que é segurança alimentar e o que é fome, literalmente. Quando se fala de fome, não tem o que comer mesmo. 15 milhões de pessoas no Brasil. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando de insegurança alimentar, que é um conceito que as políticas públicas utilizam. Insegurança alimentar, que está relacionada tanto à falta de alimentos, está relacionado à má distribuição dos alimentos e está relacionado à dificuldade de acesso aos alimentos. A gente aqui vai no mercado quando tem coisa para comer, né? Mas existem regiões da África, da Ásia, que para as pessoas terem acesso ao alimento, é preciso que um avião jogue um fardo no meio do solo para que as pessoas corram e vá buscar a farinha, o grão, aqueles alimentos que precisam para sobreviver. Então, nós estamos falando, né, de medidas que precisam ser urgentes, não só para nós aqui perto, que a gente sabe que tem pessoas próximas da gente, mas no mundo todo. A gente precisa interceder por isso. Essa organização FAO fez um levantamento chamado Vozes da Fome. Vozes da Fome. E esse levantamento é que dá esses dados horríveis, alarmantes, quando a gente pensa nesse aspecto. De cada 9 pessoas no mundo, de cada 9, 1 passa fome. É um dado assustador. De cada 9 passa fome. No Brasil, esses dados foram organizados pelo IBGE, agora no ano de 2022. E segundo esses dados, acompanhando os níveis de insegurança alimentar, nós vamos encontrar as seguintes estatísticas. Olha que coisa assustadora, gente. Em primeiro lugar, quando a gente fala de segurança alimentar, pessoas que se alimentam bem, têm acesso à comida, comida quentinha na mesa, feita com todos os nutrientes necessários, a segurança alimentar.
Somente 41% da população tem acesso a isso. Somente 41%. Quem vive insegurança alimentar leve, que é exatamente a expectativa de que amanhã eu comi hoje, mas não sei o que vou comer amanhã. 28% da população. 28% da população. A chamada insegurança alimentar moderada, que é a falta do que comer para adultos. Não estão incluídas as crianças, porque na família é assim, né? Não tem comida, as crianças comem primeiro, né? É a maior preocupação. Então, se faltar para o adulto, não tem problema. Qual é o percentual disso? Cerca de 15,2% da população. Famílias, residências, que só tem comida para criança, não tem comida para o adulto. E a chamada insegurança alimentar grave, que essa sim é a maior preocupação, é quando falta o alimento para as crianças. 15,5% das famílias hoje vivem essa situação. Gente, isso aí é da gente chorar, sentar, chorar, pedir misericórdia de Deus para o nosso país, para que haja governantes que se importem com isso, que a igreja se levante como uma dessas vozes em defesa de quem passa fome. A voz em defesa de quem passa fome não tem voz. Está invisibilizado nesse Brasil. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar que a fome é um problema que nos constrange. Saber que alguém passa fome deve fazer a gente se sentir constrangido ou indignado, porque afeta diretamente o modo como cuidamos da vida, como cuidamos do nosso próximo. E a gente precisa levar isso em consideração. A Bíblia apresenta preocupação com isso durante todo o tempo. Foi assim no Êxodo. No Êxodo, Deus estava preocupado com o povo caminhando pelo deserto. No deserto não tem como plantar, não tem como colher. Eles não tinham como colher alimento. Deus então providenciava o maná. Deuteronômio 8,3 diz assim: assim ele os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A comida, a fome, são metáforas do cuidado de Deus sobre nós. É a maneira como Deus cuida da gente. Nós encontramos vários relatos de estágios de fome. Eu estava lendo e ia até citar um episódio do tempo dos reis, né, em que uma cidade foi sitiada e a cidade ficou dias sem acesso ao alimento. E as pessoas começaram a passar fome. E a Bíblia diz que até cabeça de burro era vendido como se fosse filé mignon. Imagina que coisa horrível, né? E aí, então, o rei daquela cidade, daquela região, o governante daquela cidade, soube que duas mulheres se juntaram para comer os próprios filhos ensopadinho. Imagina, Olívia virando um caldinho, né? Deus me livre, não dá para pensar. Então, o governante ele entrou em desespero. Ele disse: o que faremos? O que faremos? E aí a cidade inteira se veste de saco, humilha-se perante o Senhor. Interessante que o governante ele tira o seu manto real. E quando ele tira o seu manto real, ele também estava vestido de saco por debaixo daquele manto. Quer saber como termina essa história? Leia a Bíblia. Ah, não, eu vou contar. Vai. Deus fez com que o povo fugisse, o exército inimigo que estava sitiando fugisse. Houve um estrondo, como se fosse uma carruagem grande, um grande exército se aproximando. O exército estava se preparando ali naquele momento de refeição, largou tudo por ali e foi embora. Bateram em debandada. Tinha 4 leprosos
Estavam passeando por ali. Leproso não tinha onde parar mesmo, né? E vem aquele acampamento do exército inimigo e gostam daquele negócio, viram aquela comida toda na mesa, né? Tudo preparado, caminha quentinha, tudo arrumadinho. Aí eles se sentaram para se banquetear e pensaram, gente, do outro lado daquele muro tem gente passando fome. Os leprosos pensaram isso. Tem gente passando fome. Se a gente aqui se banquetear sem se importar com eles, isso não vai ser bom para a gente. Hoje é um dia de boas novas. Vamos lá anunciar para eles, antes de comer. Que gesto nobre, não é? Nós precisamos, a igreja de Jesus precisa ser como aqueles leprosos que se importaram com quem passa fome. Com quem passa fome. Não me pergunte qual é o texto, não, que depois eu digo para vocês. Jesus se importou com as pessoas que passam fome. Essa história, ela é muito emblemática da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque Jesus, quando se apresenta para os seus discípulos, para as pessoas, ele se apresenta como alimento. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz mais ainda, está lá no texto de João, capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse, eu vim para poder ajudar vocês a entenderem que nós podemos ter uma vida melhor. Eu estou me apresentando aqui como alguém que vai dar vida a esse mundo, dar sentido às ações de vocês. De tal maneira que todas as coisas que nos trazem indignação podem encontrar respostas na pessoa de Jesus. Tanto é que quando Jesus estava na frente da grande multidão, mais de 5.000 homens, bom, alguns evangelhos falam 4.000, outros 5.000, né? Mas, porque o milagre da multiplicação é tão importante na trajetória de Jesus que todos os 4 evangelhos narram esse milagre e dão ênfase, contam a mesma história, porque isso marcou muito a vida da igreja primitiva. Como que Jesus se importa dentro de uma sociedade desigual, com tanta gente sofrendo, como Jesus se importa com as pessoas que não têm o que comer. Então, eu queria aproveitar esse episódio do milagre da multiplicação dos pães e peixes para a gente poder encontrar respostas. Igreja de Jesus, o que a gente pode fazer diante desse cenário de fome? Nós tão pequenininhos aqui, tão poucos, o que a gente pode fazer para minimizar um pouco essa aflição? Jesus aponta algumas lições que a gente pode tirar. São lições de Jesus que apontam para a superação dessa injustiça alimentar que nós enfrentamos no mundo. Vamos ver algumas coisas? A primeira lição que nós encontramos é o fato de que Jesus nos chama a compartilhar os recursos que temos. Quais são os recursos que nós temos em nossa casa? Pode ser que a gente seja assim, pessoas muito carentes de recursos. Não temos aqueles recursos sobrando, né, em nossa casa. Mas a gente precisa aprender a compartilhar aquilo que temos. Jesus chamou os seus discípulos a fazer isso. O pouco que temos, meus irmãos e irmãs, é suficiente nas mãos de Deus. Isso é o livro de Provérbios que diz isso, né? O pouco que temos é mais do que suficiente quando a graça de Deus nos acompanha. Quando nos esforçamos de forma coletiva, então, esse pouco se torna o muito que pode abençoar muita gente. Foi o que Jesus perguntou aos discípulos. O que vocês têm aí? Alguns evangelhos dizem que tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Eu gosto de pensar nisso, né? Qual é o sanduíche que a gente compra numa dessas hamburguerias que é feita de pão e peixe mesmo, hein? Era o McFish, né? Então o menino trazia consigo 5 McFish. Que beleza, né?
Então tem 5 pães e 2 peixinhos. O que a gente faz com isso? Na mão da gente, não é nada. Para 5.000 pessoas, então, é um farelinho, né? Mas na mão de Jesus, não. Ele abençoa, ele multiplica, ele faz com que aquilo que nós temos se torne de grande expressividade. Por isso, é bom a gente lembrar, né, que o nosso pouco, quando é colocado, compartilhado, por amor a Jesus com as pessoas que sofrem, pode ter um grande significado. Jesus nos chama para isso. João 6:9 diz assim: aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada, da era diet, né? Era fitness, né? Comidinha de cevada, aquele pão integral, né? E 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Para a gente não é nada, mas para Jesus é tudo o que ele precisa. É o nosso gesto de generosidade para compartilhar aquilo que a gente tem. Então, chegando em casa, olha lá na sua despensa, o que é que tem lá? Vamos abençoar alguém. É assim que a gente abençoa, a gente compartilhar aquilo que a gente tem. A segunda lição é que Jesus ensina a gente a evitar o desperdício. Essa é uma grande lição de Jesus. Jesus, ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e abasteceu toda aquela multidão. E quando recolheu, todos os evangelistas registram o fato de que sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Que maravilha, não é? Que multiplicação é essa que Jesus fez? Eu não sei, eu não estava lá, mas é admirável saber que ele se preocupou em recolher esses 12 cestos. E os discípulos trabalharam por isso. Fizeram a contabilidade dos 12 cestos que sobraram para que outras pessoas que não estavam ali naquele milagre pudessem também ser abençoadas. João 6,12 diz assim: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. É Jesus ensinando para a gente a não desperdiçar nada, a saber aproveitar bem os insumos, né? É uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Você compra brócolis, tem aquele montão de folha que a gente joga fora, né? Eu adoro aquilo, né? Dá uma couve à mineira diferente, muito bacaninha, né? Bota na sopa, né? Tem como aproveitar. O talo da couve, aquele talo do meio que é duro pra caramba, né? Você já está vendo uma receita de fazer snacks, né? Aqueles salgadinhos, né? Fritos para poder servir na hora do petisco. Esse deve ser bom. Eu ainda não fiz não, viu, gente? Mas eu estou aqui dando dica de receita, né? Dando uma aqui de Instagram, receitas instagramáveis aqui para vocês fazerem, quem sabe o dia aparece. Mas a gente aprender que não deve desperdiçar alimento. Jesus ensina isso. Isso é um aprendizado que a igreja precisa saber fazer. Não desperdiçar nada. E a terceira lição é que Jesus, ele sempre abençoa os gestos de solidariedade, de compaixão, com a multiplicação, com a abundância. É importante a gente entender que Jesus nunca nos deixa desamparados. Nossa fé, nossas expressões de crença devem nos estimular ao cuidado com o outro. Enquanto houver uma pessoa passando fome no mundo, não podemos ficar sossegados. É o que Jesus nos ensina. Depois que acontece esse milagre, né? Todos comeram, todos ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Deus abençoa, multiplica de forma graciosa, de tal maneira que a nossa solidariedade, o nosso gesto de compaixão é sempre recompensado pelo Senhor. Deus nunca deixa de dar a sua resposta, o seu toque de graça naquilo que a gente faz pelo bem do outro. Para a gente encerrar essa palavra,
Cuidar da alimentação é algo muito importante no mundo em que nós vivemos. A fome, ela nos interpela o tempo todo. Ela nos incomoda, ela nos inquieta. E nos dias atuais, é uma das faces mais cruéis da desigualdade no mundo. Exatamente porque hoje se produz o suficiente para alimentar com sobra toda a humanidade. Existe alimento suficiente no mundo. Ter gente passando fome é uma crueldade das piores que se possa existir no nosso planeta. E é interessante observarmos que cuidar da fome é um dos sinais da presença do reino de Deus no mundo. Na parábola dos bodes e das cabras, não é? Lembra dessa parábola? Mateus capítulo 25, Jesus relaciona vários sinais da presença do reino de Deus no mundo, das ações cristãs no mundo, daquelas coisas que nós fazemos aos pequeninos, porque é gesto da gente fazer por Jesus. Cuidar de Jesus é cuidar dos pequeninos. Por isso, guardem com vocês esse versículo, Mateus capítulo 25, verso 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Esse é o sinal do reino de Deus no mundo. É aquilo que a gente faz pelo pequeno, por quem tem fome, que vai demonstrar o quanto nós servimos ao Senhor. Eu queria convidar você a orar junto comigo. Vamos orar ao Senhor daqui. Que Deus nos dê sabedoria para lidar com isso, né? É difícil, mas a gente precisa aprender a fazer isso. É doloroso passar por alguém que você sabe que tem fome. Há muitas que se aproveitam desse discurso, mas é algo que deve fazer a gente parar e pensar sobre o que estamos fazendo com o que Deus nos tem dado. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra. Oh Deus bendito, que a gente seja instrumento da Tua graça, para que a gente possa, oh Deus bendito, ver pessoas que passam fome hoje, superarem essa fase tão difícil, essa marca de tanta crueldade que existe no mundo. Que o Senhor nos use como Teus instrumentos. E que o pouco que a gente puder fazer, que o Senhor multiplique com graça, com compaixão, com amor por aqueles que sofrem nos dias de hoje. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.